Olá, bem-vindo ao nosso canal. Vamos a mais uma questão de potência e radiação. Bom, eu botei assim, olha só. Simplifique a letra A. Eu tenho 3 vezes 2 elevado à raiz quadrada de 3 vezes 2 elevado a menos raiz quadrada de 3. Antes de partir para a solução, eu já peço a você que não é inscrito no canal, se inscreva. E se gostar da resolução, não deixe de curtir. Isso vai ajudar bastante o canal, tá legal? Vamos nessa? Olha só. Aqui, ó. O 3 a gente repete, né? Aí vezes. Agora repara aqui que eu tenho multiplicação de bases iguais. Então, para resolver a multiplicação de bases iguais, eu repito a base, ó. A base aqui é 2, então estou repetindo a base. E vou adicionar os expoentes. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 3 mais menos, ó, menos raiz quadrada de 3. De boa? Tranquilo? Tá, então vamos nessa. Então, isso vai ficar 3 vezes 2. Aí esse 2 vai ficar elevado a isso daqui, né? Lembrando que o sinal de mais, ele mantém o sinal de quem está dentro do parênteses. Como essa raiz quadrada de 3 aqui ela é negativa, então a gente mantém ela negativa, tudo bem? Aí fica 2 elevado a raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3, beleza? Aí isso fica 3 vezes, ó, raiz quadrada de 3 menos raiz quadrada de 3, isso vai dar zero. Então fica 3 vezes 2 elevado a zero. Aí a gente já sabe que 2 elevado a zero dá 1, né? Qualquer base elevada ao expoente zero vai ser 1. Então isso fica 3 vezes 1, que dá 3. Tranquilo? Beleza, né? Agora a letra B, a gente tem o seguinte, ó. 2 elevado a raiz cúbica de 3, a isso elevado a raiz cúbica de 2. Pela propriedade de potência, o expoente de fora ele multiplica o expoente de dentro. Tudo bem? Então isso vai ficar 2 elevado, ó. Repara que aqui é raiz cúbica e aqui também é raiz cúbica, né? Então a gente repete esse radical, ó. Repete o radical aqui, ó. Raiz cúbica. E os radicandos, eles se multiplicam. Então aqui, ó, 3 e 2. Então isso vai ficar 3 vezes 2. Aí isso fica 2 elevado a raiz cúbica de 6, né? Porque 3 vezes 2 vai dar 6. Pronto, tá aí a resposta. Agora, na letra C a gente tem, olha só, 4 elevado a raiz quadrada de 2, a isso tudo elevado a menos raiz de 3. Mesmo raciocínio, né? Expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Repara que os índices aqui, ó, são iguais. Índice 2, índice 2. Então, a gente repete o radical, beleza? E multiplica os radicandos. Então, aqui, ó. Raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 3, isso vai dar menos raiz quadrada de 6. Então, fica 4 elevado a menos raiz quadrada de 6. Beleza? Na letra D, a gente tem aqui o seguinte caso, olha só. Eu tenho 3 elevado a raiz quadrada de 2 menos 1, a isso tudo elevado a raiz quadrada de 2 mais 1. Então, expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Tá legal? Então, isso vai ficar 3 elevado a raiz quadrada de 2 elevado a 2 menos 1 elevado a 2. Porque aqui eu tenho propriedade de potência, né? De potência não, desculpa. Eu tenho a propriedade de produtos notáveis, que seria a diferença pela soma, tá? Então, esse é o quadrado do primeiro termo, ó, menos o quadrado do segundo termo. Tranquilo? Aí isso fica, ó, 3 elevado a raiz quadrada de 2 elevado a 2, eu posso cortar o radical com o expoente, ficando apenas o 2. Aí, menos, ó, menos 1 elevado a 2, isso vai dar 1. Então, isso fica 3 elevado a 2 menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Então, fica 3 elevado a 1, que é a mesma coisa que 3. Tá? Agora, na letra E. Vamos lá. Olha só. A gente tem aqui, ó, 2 elevado a 1 mais raiz quadrada de 3 vezes 4 elevado a menos raiz quadrada de 12. Tá? Vamos nessa, olha só. Eu vou pegar essa base aqui, ó, e vou distribuir para esses dois expoentes. Então, isso fica 2 elevado a primeira vezes 3 elevado a raiz quadrada de 3, tá? De novo, ó, peguei essa base, distribuí para esse expoente e para esse expoente. Então, fica 2 elevado a primeira vezes 2 elevado a raiz quadrada de 3. Aí, vezes. Agora, esse 4 aqui, ó, eu vou transformá-lo em potência. Então, 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. E esse radical aqui, ó, o 12, é a mesma coisa que 2 ao quadrado vezes 3, tá? Então, esse 12, esse radicando aqui, ó, eu vou representar dessa maneira, como 2 ao quadrado vezes 3. Tranquilo? Aí vamos nessa, então olha só. Aqui a gente repete, ó, 2 elevado a primeira vezes 2 elevado a raiz quadrada de 3. Agora, eu vou pegar esse radical, ó, e vou distribuir para esses dois fatores. Então, isso vai ficar 2 elevado ao quadrado, que é aqui, ó, 2 elevado ao quadrado.
Agora aqui vai ficar, ó, menos raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes raiz quadrada de 3. Tudo bem? Tranquilo? Tá, então vamos nessa. Aqui a gente repete de novo, né? 2 elevado à primeira vezes 2 elevado à raiz quadrada de 3. Aí 2 ao quadrado, ó, que é o que está aqui, ó. 2 ao quadrado. Agora vamos nessa, olha só. Aqui, ó, repara que o índice é 2 e o expoente é 2. Então eu posso cortar o radical com o expoente, ficando apenas este e radicando aqui, ó. Então a resolução disso daqui vai dar menos 2, beleza? Aí vezes a raiz quadrada de 3, ó. Raiz quadrada de 3. Tá legal? Tranquilo? Agora, expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então aqui, ó, isso vai ficar 2 elevado a 2 vezes menos 2 raiz de 3, isso vai dar menos 4 raiz quadrada de 3. Então fica 2 elevado à primeira, repetindo isso daqui, ó. 2 elevado à primeira vezes 2 elevado a raiz quadrada de 3 vezes 2 elevado a menos 4 raiz quadrada de 3, tá? Agora, repara que são todos as bases, em todos os fatores eu tenho a mesma base, né? Ó, base 2, base 2, base 2. Então, eu vou aplicar a propriedade de potência, que é multiplicação de bases iguais, a gente repete a base e adiciona os expoentes. Então, isso vai ficar 2 elevado a 1 mais raiz quadrada de 3. Aí, como aqui é negativo, né? O sinal de mais mantém esse valor. Então, isso vai ficar menos 4 vezes raiz quadrada de 3. Agora, resolvendo, isso vai ficar 2 elevado a 1. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 3 menos 4 raiz quadrada de 3, isso vai dar menos 3 raiz quadrada de 3. Então tá aí. Essa daí é a resposta. Tá legal? Agora, na letra F, olha só, eu tenho 9 elevado a raiz quadrada de 2, aí dividido por 3 elevado a raiz quadrada de 8. Vamos nessa, vamos resolver isso daí, ó. O 9 eu vou transformar em potência. Então 9 é o mesmo que 3 ao quadrado. Aí isso tudo elevado a raiz quadrada de 2. Aí dividido, ó, dividido. 3 elevado a raiz quadrada de 8. 3 elevado a raiz quadrada de 8. Sendo que o 8 eu vou representar como 2 vezes 4. Beleza? Aí vamos nessa. O expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então isso fica 2 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 2. Aí dividido, ó, dividido. Aí 3 elevado. Agora esse radical eu vou distribuir para esses dois fatores. Então fica 3 elevado a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 2. Tá? Então aqui a gente repete, ó, 3 elevado a 2 vezes a raiz quadrada de 2, aí dividido por 3 elevado. A raiz quadrada de 4 vale 2, e a raiz de 2 a gente repete. Então, 2 vezes a raiz quadrada de 2, isso vai dar 2 raiz de 2. Tá? Agora aqui eu tenho divisão de bases iguais. Ó. Aí divisão de bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes. Então aqui vai ficar 2 raiz de 2, aí menos esse cara aqui, ó, 2 raiz de 2. Repara aqui que nessa subtração, isso vai dar zero. Então fica 3 elevado a zero. A gente já sabe que qualquer base elevada a zero é 1. Tranquilo? De boa? Aí vamos nessa. Letra G. Então aqui, ó, na G eu tenho 5 elevado a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3, dividido por 25 elevado a raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3, e isso tudo elevado a raiz quadrada de 3. Então vamos nessa. Esse cara aqui eu vou repetir, ó. 5 elevado a raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. O 25 eu vou representar como potência. 25 é o mesmo que 5 elevado ao quadrado. Aí isso tudo elevado a raiz quadrada de 2 menos raiz quadrada de 3. E isso tudo aqui, ó, elevado a raiz quadrada de 3. Tá? Agora, esse cara aqui a gente repete, né? Esse termo. A gente repete ele aqui, ó. Tá? Aí dividido. Agora, expoente de fora multiplica expoente de dentro. Então, isso vai ficar, ó, 5 elevado. Aí esse 2 vai multiplicar a raiz de 2. Ó. Então, vai ficar 2 vezes raiz de 2. Aí esse 2 vai multiplicar o menos raiz quadrada de 3. Então, fica menos 2 vezes raiz quadrada de 3. De boa? E isso tudo elevado a raiz quadrada de 3. Agora, aplicando a propriedade de potência, né? Divisão de bases iguais. Então, na divisão de bases iguais, a gente repete a base e subtrai os expoentes, né? Então, isso vai ficar, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3 menos, aí não esqueça do parênteses, tá legal? Aí 2 vezes raiz quadrada de 2 menos 2 vezes raiz quadrada de 3, e isso tudo elevado a raiz quadrada de 3, tá? Aí isso fica, ó, 5 elevado. Aqui a gente repete, ó, raiz quadrada de 2 mais raiz quadrada de 3. Aí esse sinal de menos tem que trocar o sinal de quem está dentro do parênteses, né? Esse daqui é positivo, passa a ser negativo. Esse daqui que é negativo, passa a ser positivo, tá legal? Aí isso fica 5 elevado
a raiz quadrada de 2 mais a raiz quadrada de 3 menos 2 vezes a raiz quadrada de 2 mais 2 vezes a raiz quadrada de 3. Tranquilo? De boa? Aí isso tudo elevado a raiz quadrada de 3. Agora aqui vai ficar, ó, 5 elevado, ó, pensando aqui na raiz quadrada de 2, ó, eu tenho raiz quadrada de 2 menos 2 vezes raiz quadrada de 2. Fazendo essa subtração, isso vai ficar menos raiz quadrada de 2. Tá legal? Aqui eu tenho raiz quadrada de 3 mais 2 vezes raiz quadrada de 3. Somando os dois, isso vai dar 3 vezes a raiz quadrada de 3. Isso tudo elevado a raiz quadrada de 3. Tá legal? Agora qual vai ser a ideia? Expoente de fora vai multiplicar o expoente de dentro. Então aqui eu vou aplicar a distributiva termo a termo, né? Então fica raiz quadrada de 2 vezes menos raiz quadrada de 2, isso vai dar menos raiz quadrada de 6. A gente multiplica os radicandos. Fica comigo? 3 vezes 2 dá 6. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 3 vezes 3 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar 3 vezes raiz quadrada de 9, né? Porque esse radical multiplica com esse. Então esse radicando multiplica esse, tá legal? E 3 vezes 3 dá 9. A gente repete o radical e multiplica os radicandos, tá? Aí vamos nessa. Isso vai ficar 5 elevado a menos raiz quadrada de 6 mais 3 vezes 3, né? Porque raiz quadrada de 9 dá 3, tá? Então isso fica 5 elevado a menos raiz quadrada de 6 mais 3 vezes 3 dá 9. Pronto. Tá aí a nossa resposta. Tranquilo? Agora a letra H. Vamos lá. Letra H, olha só. Eu tenho 4 raiz quadrada de 5 dividido por 8 raiz quadrada de 20. E isso tudo elevado a menos 1 dividido por raiz quadrada de 5. Vamos lá? Vamos para a solução? Olha só. O 4 é o mesmo que 2 ao quadrado. Beleza? O 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Tá? Então você vai ficar 2 ao quadrado elevado a raiz quadrada de 5 dividido por 2 ao cubo elevado raiz quadrada de 20. Esse 20 aqui, ó, eu vou representar como 4 vezes 5. Tá legal? Tranquilo? E isso tudo elevado a menos 1 sobre raiz quadrada de 5. Tá? Agora aqui, ó, expoente de fora multiplica o expoente de dentro, né? Então isso vai ficar 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 5 dividido por... Esse expoente de fora aqui, ó, ele tem que multiplicar o expoente de dentro. Então isso vai ficar 2 elevado a 3 vezes, ó. Agora eu vou pegar esse radical e vou distribuir para esses dois. Então fica 3 vezes a raiz quadrada de 4 vezes a raiz quadrada de 5. E isso tudo elevado a menos 1 sobre a raiz quadrada de 5. Tá? Tranquilo? Aí vamos nessa. Aqui a gente repete, ó. Aí dividido por 2 elevado a 3, ó. 3 vezes a raiz quadrada de 4 vale 2 vezes a raiz quadrada de 5. E isso tudo elevado a menos 1 sobre a raiz quadrada de 5. Tá legal? Tranquilo? Aí vamos nessa, ó. Esse termo aqui a gente repete. Agora aqui, ó, 3 vezes 2, isso vai dar 6. Então fica 6 vezes a raiz quadrada de 5. Tá aqui, ó. 2 elevado a 6 vezes a raiz quadrada de 5. Agora aqui, ó, expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Então isso fica 2 elevado, ó. Aí 2 raiz de 5 vezes menos 1. Então fica menos 2 raiz de 5. Dividido por raiz quadrada de 5. Dividido por raiz quadrada de 5. Beleza? Agora esse vezes esse, ó. 6 vezes raiz quadrada de 5 vezes menos 1. Então fica menos 6 vezes raiz quadrada de 5. E mantém esse denominador, né? Raiz quadrada de 5 dividido por raiz quadrada de 5. De boa? Aí vamos nessa. Aqui fica 2 elevado a menos 2, por quê? Eu posso pegar esse radical e dividir com esse, né? Porque eles são iguais. Mesma coisa aqui, ó. Eu posso pegar esse radical e dividir com esse, por eles serem iguais. Então fica 2 elevado a menos 2 dividido por 2 elevado a menos 6. A divisão de bases iguais, a gente repete a base e subtrai o expoente. Então isso vai ficar menos 2, ó, menos 2, aí menos 6, ó, menos 6. Não esquece do parêntese, né? Aí fica 2 elevado a menos 2, beleza? Agora esse sinal de menos, troca o sinal de quem está dentro do parêntese, como aqui é negativo, fica positivo. Então fica menos 2 mais 6. Menos 2 mais 6 vai dar 4. E 2 elevado à quarta potência é igual a 16. Tá? Tranquilo? Agora, a letra I. Vem comigo aqui na letra I, olha só. A gente tem 2 elevado a raiz quadrada de 27 vezes 8 elevado a raiz quadrada de 75. Aí isso dividido por 4 elevado a raiz quadrada de 48. E isso tudo elevado a raiz quadrada de 3 dividido para 2.
né? Tá, então olha só. A raiz quadrada de 27, eu vou reescrevê-la dessa maneira. Ó. Eu vou botar raiz quadrada de 9 vezes 3. É conveniente para nós. Vezes o 8, eu vou representar como 2 ao cubo, tá? E raiz quadrada de 75, eu vou reescrevê-lo assim, ó. Raiz quadrada de 25 vezes 3. 25 vezes 3 é a mesma coisa que 75. 9 vezes 3 é a mesma coisa que 27, tá? Agora aqui, ó, o 4. O 4 eu vou reescrevê-lo como 2 ao quadrado. E raiz quadrada de 48 é o mesmo que raiz quadrada de 16 vezes 3. De boa? E isso tudo elevado a raiz quadrada de 3 dividido para 2, tá? Agora, eu vou pegar esse radical aqui, ó, e vou distribuir para esses dois. Então, isso vai ficar raiz quadrada de 9 vezes raiz quadrada de 3. Aí, a mesma coisa aqui, ó, vou pegar esse radical e vou distribuir para esses dois. Então, aqui vai ficar raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 3. Aí, lembrando que o expoente de fora multiplica o expoente de dentro, né? Por isso que fica dessa maneira. 3 vezes raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 3. Agora aqui, ó. Eu vou pegar esse radical aqui, ó, raiz quadrada de 16 vezes 3, e vou distribuir para esses dois. Então, fica 2 elevado a 2 vezes raiz quadrada de 16 vezes raiz quadrada de 3, né? Lembrando que expoente de fora multiplica o expoente de dentro. Aí, por isso que fica dessa forma. Aí, isso tudo elevado a raiz quadrada de 3 dividido para 2, tá? Agora, eu vou resolver os radicais, olha só. Raiz quadrada de 9 vale 3. Então, isso fica 2 elevado a 3 vezes raiz quadrada de 3. Raiz quadrada de 25 vale 5. Aí isso fica 2 elevado a 3 vezes 5 vezes raiz quadrada de 3. Agora aqui, ó, raiz quadrada de 16 vale 4. Então, fica 2 elevado a 2 vezes 4 vezes raiz quadrada de 3. Beleza? De boa? Então, aqui, ó, 2 elevado a 3 vezes raiz quadrada de 3, a gente repete. 2 elevado a 3 vezes raiz quadrada de 3. Agora aqui, ó, multiplicando, ó, 3 vezes 5 dá 15. 15 vezes raiz quadrada de 3. Então, isso fica 2 elevado a 15 raiz quadrada de 3. Beleza? Agora aqui, ó, 2 vezes 4 dá 8. 8 vezes raiz quadrada de 3. Então, fica 2 elevado a 8 vezes raiz quadrada de 3. E isso tudo elevado a raiz quadrada de 3 dividido para 2. Agora, vamos nessa, olha só. No numerador, repara que eu tenho multiplicação de bases iguais. Então, a gente repete a base e soma os expoentes, que está aqui, ó, raiz quadrada de 3 mais 15 vezes raiz quadrada de 3, que é a soma desses dois. Agora, eu também tenho divisão de bases iguais, né? Porque aqui é a base 2. Então, eu tenho que subtrair esse cara aqui, ó, tem que subtrair. Então, tem que ser menos 8 vezes raiz quadrada de 3. Fica desse jeitão aqui, ó, de boa? Aí, isso tudo elevado a raiz quadrada de 3 dividido para 2. Ó, aqui dá para somar. 3 vezes raiz quadrada de 3 mais 15 vezes raiz quadrada de 3. Então, isso vai dar 18 vezes raiz quadrada de 3. 18 vezes raiz quadrada de 3 menos 8 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar 10 raiz quadrada de 3. De boa? E isso tudo elevado a raiz quadrada de 3 dividido para 2. Foi? Aí, sabendo que o expoente de fora multiplica o expoente de dentro, então eu posso dividir o 10 por 2. 10 dividido para 2 dá 5. Aí fica 5 vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Então, 2 elevado a 5 vezes raiz quadrada de 9. Por que raiz quadrada de 9? Porque raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, isso vai dar raiz quadrada de 9, né? A gente repete o radical e multiplica os radicandos. 3 vezes 3 dá 9. Aí isso fica 2 elevado a 5 vezes 3. Por quê? Raiz quadrada de 9 vale 3. Então, 2 elevado a 5 vezes 3 vai ser igual a 2 elevado a 15ª potência. Valeu, galera. Um abraço. Bons estudos.